Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo, o conhecimento transforma, e isso nos motiva. Encontro Ibero-Americano das Diversidades, Diversitá 2025. Olá a todos, me chamo Tamires. Sou graduanda no curso de bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, no interior do estado de São Paulo, aqui no Brasil. E eu venho por meio deste apresentar o meu trabalho por meio de uma produção audiovisual que tem como título O Negro e o Racismo no Brasil Contemporâneo. Inicialmente, este trabalho foi elaborado enquanto trabalho de conclusão de semestre para a disciplina de Sociologia Contemporânea Brasileira e a fim de transformá-lo em um paper acadêmico, ele foi lapidado, aperfeiçoado e um pouco modificado, e esse é o resultado que ele se encontra. Este trabalho busca analisar a sociedade brasileira no tangente a questões raciais e racismo em dois momentos diferentes. No século XX, entre os anos de 1945 e 1980, e no final do século XX, 1990, no final da década de 90, até os anos atuais, 2020. Esse recorte ele foi definido a partir do objetivo de se comparar obras anteriores e contemporâneas que tratam sobre o mesmo tema, a fim de esclarecer a contemporaneidade desse assunto, como ele ainda é muito presente e vigente na sociedade atual. Para representar o primeiro recorte temporal, dos anos de 1945 até 1980, foram escolhidas obras de grandes nomes da sociologia brasileira que trouxeram a questão racial à tona enquanto discussão para dentro da sociologia. São estes autores Florestan Fernandes, Virginia Leone Bicudo e Lélia Gonzalez. As obras contemporâneas escolhidas para serem comparadas com as obras destes autores são composições musicais de rappers brasileiros. E a escolha do rap enquanto obras para serem comparadas aqui foi feita considerando a importância da cultura hip hop, desde a sua formação enquanto resposta à violência e à marginalização, e o quanto ela significa enquanto resistência de um povo que historicamente teve sua história e sua humanidade roubada e ceifada por muito tempo. Considerando o cenário brasileiro, foram escolhidos artistas e nomes que são de grande importância para o movimento social brasileiro, em especial o movimento negro. Então vamos lá! Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui no Brasil, isso não existe aqui. É possível observar o racismo e as questões raciais enquanto uma pauta muito frequente, não somente na sociologia brasileira, mas no cenário nacional e também internacional. E essa constância e demanda ela pode ser justificada pelo histórico escravocrata e colonial, principalmente dentro do Brasil, quando a gente para para pensar em sociologia brasileira. Uma vez que é necessário desmentir algumas teorias que foram muito difundidas, como a teoria da democracia racial de Gilberto Freire, por exemplo. Além disso, essa constância desse tema na sociologia brasileira também é muito importante quando a fim de salientar os impactos do regime colonial e escravocrata, além de colocar em evidência tudo aquilo que por muitos anos foi encoberto. Florestan Fernandes, em sua obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes, argumenta que a ideia de democracia racial de Freire não passa de um mito, ao considerar as condições desiguais de vida social e política de negros e brancos no Brasil, uma vez que os negros, pós-abolição, passam a ser isolados e marginalizados pelo sistema, mantendo, de certo modo, os padrões culturais provenientes da sociedade escravista, perdurando assim a inferioridade do negro em relação ao branco. Como cita o autor, com a abolição pura e simples, porém, a atenção dos senhores se volta especialmente para os seus próprios interesses. A posição do negro no sistema de trabalho e sua integração à ordem social deixam de ser matéria política. Ou, como podemos conferir no trecho a seguir. Há uma distância que nós podemos medir em termos de pobreza, há um obstáculo que nós podemos medir em termos de pobreza e que afeta o negro de uma maneira muito mais violenta do que o branco. É por isso que, num pequeno trabalho que eu escrevi, eu sustentei que é preciso ir além da pobreza para entender o dilema do negro. É preciso, portanto, combinar classe e raça e entender politicamente as duas realidades para se projetar o que deve ser o Brasil como sociedade igualitária no futuro. No discurso brasileiro,
brasileira é bastante comum ouvirmos que o racismo é algo inexistente ou exagerado ou qualquer coisa similar. Essa constatação está presente até no hino da Proclamação da República. Atualmente, essa ideia se mantém bastante perceptível, como é possível de observar na canção Em Qual Mentira Eu Vou Acreditar, do grupo de rap Racionais MCs. Em uma de suas estrofes, com tom de sarcasmo, os artistas expõem falácias sociais e mentiras que circundam a realidade do indivíduo negro e periférico no Brasil. Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG, polícia no pé. O primo do cunhado do meu genro é mestiço. Racismo não existe, comigo não tem disso. É pra sua segurança. Falou, deixa pra lá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Entretanto, mesmo com o caráter dissimulado de tal discurso, é possível observar com dados a realidade brasileira e perceber que o racismo ainda dita e comanda muitas instituições sociais. Em qual mentira vou acreditar? Pô, que cara chato, ó. 15 para as 11, eu nem fui muito longe. Para a autora Virgínia Leone Bicudo, em seu trabalho Atitudes Sociais de Pretos e Mulatos em São Paulo, a identidade é um fator importante para compreender a organização social no que tange à raça, além da influência na atuação político-social. Como apontado por ela, através dos entrevistados, observamos que o preto e o mulato têm concepção desfavorável de si mesmos, como reflexo da concepção do branco para eles, dada a influência dos contatos primários, principalmente da infância. Consideram-se inferiores, feios e se sentem envergonhados por sua origem. É possível observar, em algumas canções do rapper Emicida, alguns trechos que harmonizam com a teoria de Bicudo, como, por exemplo, nas canções Salve Black, Estilo Livre e Mandou, como veremos a seguir. Única que nós temos, nós mesmos temos que se conscientizar, se organizar. Se a cadeia está organizada, a rua também tá. Muito obrigado, deixa esse abraço. Na trama, conhece os louros da fama, ok? Agora, olha os pretos. Chama. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Como verificado até então, sabe-se que a identidade e a consciência racial têm papel importante na realidade social de indivíduos negros, principalmente com o racismo sendo um fator tão constituinte e estruturante da sociedade brasileira. Entretanto, a realidade social do Brasil não se resume somente ao recorte de raça. Lélia Gonzalez, por sua vez, traz a pauta do gênero ao tratar do papel da mulher negra na formação social do Brasil e da importância da centralidade da mulher negra para se pensar em democracia. Em sua obra Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, a autora descreve o processo sócio-histórico da mulher negra no Brasil e como os discursos dominantes ocultam a verdadeira influência africana na cultura nacional, enquanto exotizam e marginalizam o corpo negro, desenvolvendo como se uma neurose cultural brasileira. Para a autora, sabemos que o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma porque isso lhe traz certos benefícios. No momento em que fala de alguma coisa negando-a, ele se revela como desconhecimento de si mesmo. Nessa perspectiva, ele, o homem branco, pouco teria a dizer sobre essa mulher negra, seu homem, seus irmãos e seus filhos, exatamente porque ele lhes nega o estatuto de sujeito humano. Claro que existe, claro, uma diferença bastante forte, né? Que reproduz tranquilamente, né, as desigualdades raciais e sexuais existentes na sociedade brasileira, das quais, a meu ver, a mulher negra é o grande foco, tá? É nela que se concentram esses dois tipos de desigualdade, sem contar com a desigualdade de classe, desigualdade social, né? E o que a gente vai perceber é que na nossa sociedade, quer dizer, as classificações sociais, no caso, a racial, sexual, né? Entrando aí também, fazem da mulher negra este ser assim, né? que é objeto dos mais sérios estereótipos existentes na nossa sociedade. Na canção Marias, da rapper Carol Conká, pode-se observar como se uma ilustração do pensamento de Lélia Gonzalez, no que diz respeito à vivência da mulher negra na sociedade brasileira. Negando suas naturezas, cobertas de incertezas, com medo se sentem presas, escondem a esperteza, sonhando com a realeza. A mocinha quer saber, porque ainda ninguém me quer. Se a puta pele é preta ou se ainda não virou mulher. Nesse
modo, a partir das teorias e das composições artísticas aqui apresentadas, pode-se concluir que a discussão e o estudo referente à raça e etnia na sociologia brasileira, além de ser e ter sido extremamente necessário para conceituar e questionar teorias anteriores, tem impacto positivo no desenvolvimento social e na vivência de pessoas pretas e racializadas. Entretanto, ao observar a realidade brasileira e as inúmeras denúncias diretas e indiretas a respeito de racismo no Brasil, nota-se que a caminhada ainda tem muito a ser trilhada. E este foi o meu trabalho. Eu gostaria muito de agradecer pelo espaço, pela oportunidade. E enquanto passa as referências bibliográficas e a lista de imagens por aqui, eu gostaria de encerrar essa apresentação fazendo uma citação da Cida Bento, que diz que é urgente fazer falar o silêncio, refletir e debater essa herança escravocrata marcada por expropriação, violência e brutalidade, para não condenarmos a sociedade a repetir indefinidamente atos anti-humanitários similares. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.